Há um tempo atrás, eu tive uma experiência que eu descobri a importância real de você ter intimidade com Deus e também de frequentar a igreja. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha mais ou menos 14 anos. E eu passei a ir à igreja, tinha uma paixão muito grande. Eu ia pra igreja constantemente. E foi um tempo muito bom porque eu realmente estava ali interessada a descobrir mais sobre Jesus. Mas o tempo foi passando e aquilo se tornou comum. Não fazia tanto impacto em mim. A ponto de ir pra igreja, ter certas regras, porém não mudava nada. Era aquela religiosidade que não gerava mudança. E aí, teve um tempo que eu tinha atitudes que não demonstravam ser uma verdadeira cristã. Eu era da igreja, me dizia evangélica, porém minhas atitudes não diziam isso. E eu não percebia, pra mim era o suficiente ler a Bíblia todos os dias e só, era algo que era comum. Era, leio a Bíblia e tá ótimo, eu oro todos os dias, ou sei lá, eu fazia certos rituais, certas coisas que pra mim aquilo ali era o suficiente. Porém, na minha vida real, eu não tinha atitudes que dizia que era uma pessoa cristã. Até que eu comecei a ler livros, até que Deus realmente chegou a mim e disse, isso tá errado. Teve um tempo que eu me mudei, eu passei a não frequentar mais a igreja que eu frequentava pela mudança, por ter ido pra outro lugar. Eu comecei a deixar de ir pra igreja, porque eu não me sentia mais bem lá, eu não sentia que eu estava mais perto de Deus, o contrário, eu estava me afastando de Deus. Aquela religiosidade estava fazendo uma barreira, estava impedindo que eu tivesse uma real intimidade com Deus. E eu passei a buscar Deus em casa, de verdade, eu passei a ter intimidade com Deus. Eu lia livros, eu lia a Bíblia, e assim, em algumas igrejas, eu não estava em uma igreja fixa como antes. Na cidade que eu estava morando, eu frequentava algumas igrejas, ia em alguns eventos, e foi um momento muito bom pra mim porque eu pude ver quem Jesus é. Eu descobri que aquela religiosidade, que certas regras, que certas doutrinas, elas podem te prender por um certo tempo. Mas vai chegar um tempo que aquilo lá não vai te segurar mais. E o que te segura de verdade, o que é que te transforma de verdade é o Espírito Santo. É quando você conhece a Deus de verdade. Só que aos poucos eu fui deixando de frequentar a igreja. Aos poucos eu não tinha mais vontade de estar lá cultuando a Deus com as pessoas, porque a igreja somos nós. Igreja é as pessoas, não é só a instituição em si. E aí eu fui achando isso esquisito. E aos poucos eu fui vendo que não era a mesma coisa buscar em casa Deus sem uma igreja fixa. Porque antigamente eu tinha um grupo de jovens que eu gostava muito. No sábado a gente tinha filmes pra assistir, a gente louvava, a gente evangelizava. E somos jovens, nós temos tudo isso pra fazer. Nós somos a luz do mundo, nós temos a capacidade de chegar nas pessoas e dar bilhetes e falar com aquelas pessoas que Jesus a ama. Mas eu não tinha mais aquela vontade, eu não tava mais no lugar fixo. Isso começou a me incomodar. Uma coisa que eu sempre soube é que nós devemos ir para uma igreja que mais se aproxime da Bíblia. Aquela igreja que mais é coerente. Eu também, nessa fase, eu aprendi a me desprender da religiosidade e também passei a respeitar as outras igrejas. Eu tinha muito essa visão de julgar as igrejas e dizer, olha, essa é errada, essa é a certa. Porém, eu passei a ver que quando a gente conhece mais a Deus, quando a gente lê mais a Bíblia, a gente passa a entender qual a vontade dele e qual é a igreja, qual é o local em que de verdade tem a presença dele ali. Então é muito de você ter intimidade com Deus e ele fala no seu coração se é pra você estar ou não ali. É algo de relacionamento. E aí eu percebi que eu tava muito afastada dos caminhos de Deus, no sentido de tá lá fazendo a obra, porque não só basta você conhecer, do que adianta você conhecer e você não levar para as outras pessoas. E eu senti aquela falta de estar com as pessoas lá, escutando a palavra, aquelas pessoas que acreditam na mesma coisa que você. Porque não é fácil você ser cristão e ir contra um mundo sozinha. E aí eu tive uma vontade gigante de voltar a frequentar a igreja, e hoje estou frequentando uma igreja e vi a importância de você tanto ter intimidade com Deus em casa, de você buscar sozinho, sem ninguém, só você e Deus, ou no dia a dia mesmo, nas suas atividades, você conversar com Deus sabendo que Deus está contigo toda hora. E tem versículos, diversos versículos falando sobre essa importância. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 28, diz: não deixamos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos e encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, devemos sim buscar a Deus, devemos sim ir para a igreja, ainda mais porque o dia de Jesus
voltar está chegando. E nós devemos nos desprender cada vez mais da religiosidade. É você seguir rituais, seguir as coisas da sua igreja, porém você não vê uma mudança plena, uma mudança transformadora na sua vida. É só algo externo. E essa religiosidade, ela não nos conecta de fato com Deus, ela cria uma barreira. E muitas pessoas vão dizer que não vão para a igreja porque na igreja é cheio de pessoas pecadoras, é cheio de pessoas preconceituosas, isso e aquilo. E uma coisa que eu tenho na minha cabeça é que assim como em hospital existem pessoas doentes em busca da cura, assim também na igreja há pessoas com pecado, há pessoas com defeitos em busca da salvação, que essa salvação é com Deus, é com Cristo. E é através do Espírito Santo que essas vidas são transformadas. Então você não deve sair da igreja por causa de uma pessoa ou entrar numa igreja por causa de uma pessoa. Vá lá por Deus. E as pessoas, elas são pecadoras porque a única pessoa santa de verdade, perfeita, é Jesus Cristo. E nós estamos lá em busca da santificação, para que a gente esteja cada vez mais perto de Deus. E é muito importante essa busca por Deus na igreja, sim, assim também como é importante você buscar Deus em casa. Então, devemos buscar, sim, um equilíbrio entre buscar Deus em casa e na igreja. E procure uma igreja que aproxime mais você de Deus e que ela seja a mais próxima da Bíblia. Mas a gente tem que ter a noção que lá é importante porque Deus nos chamou para estar em povo mesmo, com as pessoas. E é muito importante. E era isso que eu queria falar com vocês sobre essa importância da intimidade e da igreja. Eu queria compartilhar com vocês essa minha experiência, esse meu aprendizado. Eu tinha passado por isso, mas eu não parei para refletir. E eu espero que se você tem isso no coração de querer estar em uma igreja, mas não está, a partir de hoje peça a Deus para Ele te orientar a você frequentar um grupo de jovens, a você ir para a igreja. É tão bom fazer a obra de Deus. É muito bom estar na casa dele com pessoas com a mesma crença em busca do mesmo alvo que é Cristo. E não esqueçam de curtir e compartilhar, certo, esse vídeo e se inscrever no canal, né? E até o próximo vídeo.